Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para sentar-se. Meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje celebramos o 17º domingo depois de Pentecostes e a liturgia nos chama a atenção para que voltemos o nosso olhar para a nossa vocação primeira, que é a nossa santificação, é nos santificarmos. São Paulo vai nos falar na Epístola desta Santa Missa que podeis viver dignamente segundo a vocação a que fostes chamados. E no Evangelho, nosso Senhor nos mostra como nós alcançamos a santidade, amando a Deus e amando o nosso próximo. Meus amados irmãos, se nós olhássemos a santidade somente para aqueles santos que fizeram coisas extraordinárias em sua vida, como Santo Antônio, o grande taumaturgo que realizou diversos milagres, como os grandes reformadores, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. Se olhamos para aqueles santos que receberam os estigmas de nosso Senhor, São Pio de Pietrelcina, Santa Rita de Cássia, São Francisco, nós poderíamos pensar que a santidade não é para cada um de nós, porque nós olhamos para a nossa vida e não vemos nada de extraordinário no nosso proceder. Não realizamos milagres, não somos reformadores, não recebemos os estigmas de nosso Senhor. Mas, meus amados irmãos, a santidade não consiste nisto. Claro, há santos que Deus concedeu essa graça e esses dons, mas o caminho ordinário da santidade é fazer das coisas ordinárias da vida de modo extraordinário. Olhamos para a Santa Teresinha do Menino Jesus, para os pastorinhos de Fátima. Nós olhamos uma vida tão semelhante à nossa e nós pensamos e podemos dizer, concluímos, a santidade também é para mim. Meus amados irmãos, nós podemos ser santos nas coisas que nós realizamos na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas obrigações dentro de casa, dos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, sempre nós colocando Deus como essencial e como base de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos, de todos os nossos planos, e assim nós alcançamos a santidade, como diziam os santos, fazendo de modo extraordinário as coisas ordinárias da nossa vida. E para isso, meus amados irmãos, para alcançarmos esta santidade, precisamos amar a Deus e amarmos o nosso próximo. Como nosso Senhor mesmo vai dizer, assim se resume toda a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o máximo mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados irmãos, que nós possamos em cada dia da nossa vida fazermos crescer em nós este amor de Deus. Quantas vezes nós vemos em nosso proceder que ainda nós colocamos obstáculos a este amor de nosso Senhor. Amar a Deus é tão fácil, nós que tornamos difícil este amor de Deus pelos obstáculos que nós colocamos. E precisamos retirar estes obstáculos que nos impedem de amar a nosso Senhor, para livremente nós nos entregarmos a Ele, para que assim Ele possa ser prioridade na nossa vida. E meus amados irmãos, como dizia Santo Agostinho, ele vai dizer: ama e faze o que queres. Porque quem ama, meus amados irmãos, vai procurar sempre agradar a pessoa amada, e assim é com nossa relação com Deus. Se nós o amamos,
nós vamos obedecer os mandamentos, nós vamos evitar os pecados. Ama e faze o que queres. E o amor a Deus, meus amados irmãos, deve ser demonstrado no nosso amor ao próximo. E se resume naquela regra de ouro que todos nós conhecemos: não façais aos outros o que vocês não querem que façam a você mesmo, e façam aos outros o que gostaria que fizessem a você. Se nós fizermos deste modo, meus amados irmãos, nós vamos realmente viver uma vida feliz e vamos crescer em santidade na nossa vida espiritual. O amor ao próximo também nós podemos resumir nas obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos, dar conselhos, dar bons conselhos, corrigir aqueles que erram, ensinar os ignorantes, rezar pelos vivos e defuntos, perdoar as injúrias. Meus amados irmãos, tudo isso nós podemos fazer e fazemos com uma finalidade: por amor a nosso Senhor. Porque nós também escutamos do próprio Jesus: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que fizestes. Meus amados irmãos, possamos assim olhar sempre para o nosso próximo, como o próprio Jesus. Isso mudará todo o nosso proceder. Nós teremos paciência, nós teremos caridade para com o nosso irmão, porque é o próprio Jesus que está ali na minha frente, diante de mim, e eu preciso tratar bem. Nós possamos, meus amados irmãos, pedir essa graça a nosso Senhor e pedir a intercessão de Nossa Senhora, este auxílio a Nossa Senhora. Ela, como ninguém, soube amar a nosso Senhor com todo o seu coração. Possa nos ensinar também a amarmos livremente a este Deus que muito nos ama. Ela, como ninguém, também soube colocar este amor de Deus na prática, amando o próximo, indo em caridade para cuidar, para ajudar Santa Isabel, naquela festa de casamento, onde ela se antecipa e vê aquela situação dos noivos daquela festa que não tinham mais vinho, que nós possamos também ter esta caridade do nosso coração, realmente nós amarmos o nosso irmão, e assim nós viveremos como nos pede o apóstolo São Paulo na epístola de hoje. Vamos viver com uma vida digna da vocação a que nós fomos chamados. Realmente nós vamos viver uma vida digna de um bom cristão e vamos alcançar assim a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.